pessoal. Desejo as boas-vindas para todo mundo. Quem está chegando agora, o Lab Criação é uma plataforma de formação gratuita em gestão cultural. E essa é mais uma atividade do terceiro ciclo Mulheres nas Artes. Agradeço a toda a equipe e as parcerias que fazem esse projeto acontecer e inicio com uma breve audiodescrição. Eu me chamo Viviane, sou educadora, pesquisadora, gestora cultural, sou mulher de pele clara, cabelos castanhos, encaracolados na altura do pescoço. Estou usando um vestido regato de verde e um colar bem colorido, acho que tem todas as cores aqui, várias cores nele. E eu estou falando da minha casa e o meu espaço de trabalho aqui em Brasília. Atrás de mim tem uma plantinha e tem um armário branco. Bom, hoje é a nossa terceira roda de conversa desse ciclo Mulheres nas Artes. A gente vai conversar sobre acessibilidade, diversidade e inclusão em projetos e processos artísticos e culturais. Nossa conversa é com Lua Quixelô Cavalcante, pertencente ao povo Quixelô Cariri de Iguatu, do Ceará. Lu é artista, diretora de arte, capoeirista, sambadeira de roda e aleijada. É tecnóloga em fotografia, pedagoga e educadora griot. Atualmente cursa MBA em Gestão de Museus e Inovação. É educadora do SESI Lab, conselheira curatorial no curso no Solar dos Abacaxis, brincante na coletiva Casa Moringa e coordenadora pedagógica da Galeria Escola A Pilastra. Lua se coloca como corpo artístico, político-pedagógico, propondo reflexões sobre quais lugares esse corpo habita, entendendo as manifestações tradicionais como principal referência para suas práticas educativas e artísticas. Bem-vinda, Lua, é um prazer ter você com a gente aqui. Olá, licença para chegar. Bom, eu sou Lua, Vivi já apresentou aí lindamente. É, Sou uma pessoa de pele clara, tenho cabelos curtos e cacheados, tô com um laço amarelo no cabelo e um óculos com armação preta. Também tô usando um vestido preto e um colar colorido também, né, com as cores amarela, azul. E tenho muitas tatuagens. Eu sou uma pessoa com deficiência, né? Tenho deficiências no rosto, algumas deformações no rosto e não tenho uma perna. Eu queria começar essa fala trazendo uma saudação aos antepassados DEF, a saudação feita por Estela Lapone, que é uma das minhas referências, né, e uma das minhas ancestrais, DEF. Então, peço licença aqui da Estela para poder ler sua saudação e chamar os ancestrais DEFs para essa conversa. Saúdo a todos os meus antepassados não genéticos, que foram largados à sorte, que foram sacrificados, que foram amaldiçoados por um Deus inexistente, que foram enaltecidos em algum momento pífio em alguma cultura antiga, que foram enfiados em porões, que foram apagados, que se tornaram inexistentes, que tiveram seus corpos, seres, usados para testes por pesquisas maléficas que se diziam científicas, que foram sumariamente aniquilados, que tiveram suas existências desumanizadas, que foram desincorporados, que foram transformados em abjeto, coisificados, que foram trancafiados, institucionalizados, isolados, proibidos, que são até hoje esquecidos, até mesmo por aqueles que se dizem marcados em sociedade, que são constantemente alvo de ódio, que são ridicularizados, que são sinônimo de vergonha, que são diariamente julgados por serem o que são diariamente desviados das ruas, que são exemplo daquilo que não se pode ser, que são a mira de projetos políticos de destituição do direito à existência, do direito de ir e vir, do direito à fala, do direito à autonomia, do direito ao conhecimento,
do direito ao trabalho, à convivência, à criação do direito. Minha mais absoluta gratidão a todos esses antepassados que foram de uma forma e de outra sacrificados. Peço licença para continuar a luta de afirmar e confirmar a existência de nossos corpos, que insistem em nomear como impossíveis. E mais uma vez, nos reafirmamos corpo intruso, invertendo os sentidos, desrespeitando os limites que nos são impostos, rasgando fronteiras, revertendo os significados, destabuzando o corpo, causando fissuras para ruir o que chamam de normal, calando as bocas maledicentes. Somos Torre de Babel. Nos reafirmamos possíveis, nos reafirmamos existentes, nos reafirmamos vivos, nos reafirmamos ativos, nos reafirmamos aqui e agora, nos reafirmamos amanhã, porque definitivamente o futuro é DEF. Salve Stella Lapone. Salve, Stella Lafone. Super saudação, poderosa, Lua. Lua, na sua apresentação, você se identifica como aleijada, né? Esse é um termo que foi historicamente utilizado de forma pejorativa e nos últimos anos passou a ser usado como identidade e de uma perspectiva política, né, contra o capacitismo e toda forma de preconceito e discriminação que inferioriza as pessoas com deficiência. Esse termo vem da teoria creep, certo? E que, em resumo, é o cruzamento da teoria queer com estudos de deficiência, né? E que propõe aí toda uma crítica aos processos discursivos que criam normalidades e anormalidades, né? Então, não se trata não só trata de questões de acessibilidade, direitos, né, das pessoas com deficiência, mas também questiona construções sociais sobre o que é considerável, saudável, o que é produtivo, o que é normal na sociedade como um todo, né? Então, lendo sobre essa teoria, a gente entende que ela é muito adotada no campo da arte e da cultura e demarca todo aí um movimento de insurgência de contranarrativas de pessoas com deficiência. Então, para a gente começar aqui a nossa conversa, a gente quer entrar um pouco nessa reflexão pensando as práticas discursivas a partir da atuação artística, cultural, educativa, né? Então, a partir da sua experiência, né, da sua atuação, o que está sendo feito com a teoria creep ou a teoria aleijada, né? Sim, a teoria CRIP é essa teoria que transpõe, né, a teoria queer, assim, né, ela vai, pega a teoria queer e aí ela se coloca também nesse modo da deficiência, enfim, de como que isso pode ser mobilizado a partir de corpos outros, né, que não são corpos lidos pelo aspecto da simetria, enfim. Bom, eu faço parte hoje de uma rede, digamos assim, de artistas com deficiência que se tornaram amigos. E eu acho que a grande força que se constitui a partir dessa rede é justamente essa, né? Do poder dessa união, desse espelhamento, desse pareamento que a gente se faz, e dessa construção comunitária também, né? Então, hoje eu entendo a comunidade DEF enquanto uma comunidade que é, de fato, estruturada e pensada e se coloca enquanto propulsora de vida e de existência entre a comunidade em si, né, e para todo mundo que se entende aleijado e se entende CRIP também. Então, assim, eu entendo que essas redes que se constroem são esses lugares de criação de possibilidades de vida mesmo, né? Onde eu me encontro, onde eu me insiro, onde eu sou reconhecida, sou vista, sou celebrada, me reconheço no corpo do outro, celebro o corpo do outro, né? Percebo o corpo do outro e vou também abrindo caminhos para que esse corpo consiga estar em mais lugares, assim. A teoria CRIP e a teoria aleijada e a comunidade DEF, né? São todos sinônimos aí.
a gente tem muito uma lógica também, eu acho, né, que a gente aprende muito e comunga muito com, né, as lógicas de comunidades afro-brasileiras e do povo preto brasileiro, dessa lógica, né, de que não há nada, não há nada feito para nós sem nós, e onde está um, né, eu abro espaço, abro caminho para que estejam mais pessoas. Então, eu acho que começo falando um pouco sobre isso, assim, né? Sobre como nós também temos essa lógica de pensar o abrir caminho, de pensar esse empurrão, né? Esse suporte para que todo mundo consiga chegar onde quer que se chegue. E aí eu entendo que a gente tem, né, mobilizações políticas muito relevantes e a comunidade DF nunca esteve parada politicamente, a gente sempre esteve em luta e muita resistência. A gente tem aí diversos documentários hoje que mostram, né, as comunidades, as lutas políticas que vão se organizando ao longo da história do Brasil e do mundo. É uma comunidade muito política, isso é um fato, mas ao mesmo tempo que muito política também muito invisibilizada, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem lutas muito gigantescas e lutas muito fundamentais e históricas, a gente também tem isso muito pouco divulgado e muito pouco falado, né? E muito pouco visto e também celebrado e também apoiado. Eu costumo dizer que dentro das minorias, a minoria DF é a minoria mais minorizada que a gente tem, né? Mais invisibilizada e mais atrasada nessa corrida aí política que a gente tem, né? Porque, enfim, todo mundo está sofrendo em algum nível. Mas, ao mesmo tempo que a minoria mais invisibilizada, é também a minoria que consegue perpassar por todas as minorias, né? Então, a gente tem, né, pessoas com deficiência negras, a gente tem pessoas com deficiência trans, a gente tem pessoas com deficiência mulheres, a gente tá pulverizado aí em vários núcleos, em vários grupos políticos, mas, ao mesmo tempo, é o grupo que mais se esforça para conseguir angariar apoios e angariar visibilidade mesmo, né? Então, eu me pergunto muito o que acontece. Não tenho essa resposta, mas me pergunto muito o que acontece para que isso aconteça desse jeito e por quê, né? Porque essa minoria que é tão dissolvida, entre outras, seja tão enfraquecida no sentido de apoio, né? Mas ao mesmo tempo também entendo que seja talvez por isso, de que a gente é DF, e também é mulher, e também é trans, e também é gay, e também é sapatão, enfim. Então também acaba que como que a gente consegue fortalecer esses grupos, estando também, fazendo parte também de tantos outros corpos, né? E sendo também tantos outros corpos. E aí, enfim, o caráter político da deficiência está sempre muito no jogo político, no corpo a corpo e na luta muito profunda, assim, né? E aí hoje eu entendo que a arte e a cultura são dois lugares de muita potência para pessoas com deficiência se conseguirem se colocar. E eu entendo que é justamente porque a arte e a cultura são um lugar onde a gente consegue ser percebido como potência, de ser percebido como corpos que têm a dizer coisas, né? Corpos que devem ser escutados, corpos que podem ser escutados, assim, né? Então, eu entendo que a arte tem esse lugar de permitir com que eu mobilize elementos em mim e no mundo que vão conseguir chegar no outro de forma mais acessível. Eu entendo que a arte e a cultura são lugares de acessibilidade para pensar a deficiência, a acessibilidade, enfim, porque eu acho que são os espaços mais abertos, né, a pensar o corpo outro, porque, enfim, a própria arte é um grande questionamento do corpo, né? Acho que todo artista já passou em algum lugar, já passou em algum momento a questionar o que que é o corpo, o que o corpo pode fazer, o que o corpo não pode fazer. E aí eu acho que a deficiência ela vem como esse grande aliado aí das artes. É, e as artes vêm como esse grande aliado da deficiência, para poder ajudar a gente a refletir sobre quais são os corpos possíveis e como que eles podem existir, habitar no mundo. E aí eu percebo que hoje a gente tem uma grande quantidade de pessoas com deficiência conseguindo acessar locais de protagonismo, né, e de relevância social. Enfim, isso vem de muita luta, isso não vem do nada, isso vem, né, de muita gente morrendo, de muita gente lutando muito para que a gente chegasse onde a gente chega, e também disso, de como que a gente, ao chegar, também sempre está carregando outros de nós, e sempre está fazendo o máximo possível para abrir esses caminhos, para que a gente também consiga cada vez mais estar presentes, e estar presente de forma qualitativa e de forma celebrativa e de forma afirmativa e política. Então, acho que é um pouco isso. No seu trabalho, Lua,
que eu conheço, né, um pouco, a gente já se conhece, né, há alguns anos. E eu percebo, né, isso muito forte, esse corpo artístico, político, pedagógico, como você se identifica, né, que assume o corpo com deficiência como potência de vida e de criação, como você trouxe, né, que é isso que a arte e a cultura é um lugar propício para isso, né? E isso é muito educativo, né? Isso nos ensina a olhar para as pessoas com deficiência como potência de vida, como potência de criação, né? E põe então em xeque todo um pensamento e práticas capacitistas que predominam na nossa sociedade, né? Há séculos e séculos. Então, é, parabéns, né? Assim, pelo seu trabalho e é uma alegria, né, ter, assim como você, também outras pessoas com deficiência atuando e usando da arte, da cultura para essa mudança e transformação, como corpo político, né, e pedagógico. Bom, para a gente entrar um pouquinho no mais, né, nos estudos da teoria creepy, nós convidamos aqui para a nossa roda a Anaí Guedes. A Nay Guedes é cientista social e antropóloga, doutora em antropologia social pela Universidade Federal de Santa Catarina, é pesquisadora da ANIS, Instituto de Bioética, e do Núcleo de Estudos da Deficiência, também da Universidade Federal de Santa Catarina. Também é membro do Comitê de Deficiência e Acessibilidade da Associação Brasileira de Antropologia e do Grupo de Trabalho Estúdios Críticos em Discapacidade do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, a CLACSO. Ela tem experiência nos campos acadêmicos da antropologia feminista, estudos da deficiência e estudos queer e creep, desenvolvendo pesquisas em torno de diversos temas. Em 2020, recebeu menção honrosa do Prêmio CAPES de tese na área de antropologia e arqueologia, pela tese de doutorado intitulado Olhar, Não Ouvir e Escrever, uma autoetnografia ciborgue. Então, vamos compartilhar o vídeo da Anaí que ela trouxe aqui para a nossa roda. Olá, boa tarde para todas, todos e todas. Então, a pergunta que me foi feita para pensar o que é deixar a normalidade. Então, eu poderia responder de uma forma, vamos dizer assim, para pensar um pouquinho o que é este debate, o que implica fazer este debate. Primeiro ponto é que a deixar a gente tem que pensar ele no sentido de descolorizar, mutilar, interformar, introduzir um pensamento hegemônico sobre o processo, o sentido de provocar fissuras neste pensamento sobre o processo. A proposta já era frente à teoria creep ou teoria arexata, a tradução para o português. A teoria arexata é grosso modo, a teoria queer da deficiência é um que as teorias queer, CRIB, faz, é sobretudo questionar as categorizações de sujeitos, questionar as classificações, questionam não só o anormal, mas também o normal. A deixar a normalidade é, portanto, recursar à ratificação dos indivíduos em categorias binares, por exemplo, deficiência, não deficiência, também é questionar as categorias binares universais e imutáveis, mesmo entre nós, pessoas com deficiência, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, porque também
As pessoas com deficiência precisam de atentar a essas classificações. A gente tem que compreender que as classificações são construídas de uma maneira muito complexa, a partir de uma interseção interseções de múltiplos sujeitos, por isso, posições, critérios, ou mesmo variações culturais, muitas vezes são marcados por processos sociais normalizadores. Então, a pessoa com deficiência, ela não é só sobre a deficiência, ela tem cheiro, ela tem raça, sexualidade, classe, identidade. Nesse sentido, o pensamento arejado, assim como o pensamento queer, ele obrigatoriamente implica, ele precisa, ele existe aos modelos hegemônicos de produção de identidade, de produção de jeitos. Bom, como eu acabei de falar, não tem passo acima sobre a deficiência, assim como ocorre com outras identidades não hegemônicas. Isso é implicado questionar as categorizações de jeitos. Quando eu farei isso, mesmo entre as pessoas com deficiência, eu queria dizer que mesmo as próprias pessoas com deficiência também faz vamos dizer assim, uma gradação entre elas, colocando os defeitos são cursos em relação, uma relação de superioridade ou inferioridade, superioridade, inferioridade. Isso com referência a outros. O, o principal critério dessa classificação é um quão próximo a pessoa está ou consegue parecer da normalidade. Quem consegue se passar por normal, entre aspas, ou tem uma deficiência invisível, uma deficiência oculta, tentem a ocupar, em geral, os melhores lugares da classificação, aquele conceito de passabilidade, se deixar passar por uma pessoa que não tem deficiência. Isso também é preciso questionar entre nós esse viés de que uma determinada deficiência é melhor ou pior que a outra. E não pode ser dessa forma. Não é nem melhor, nem pior. Somente diferente. Aí preciso, gostaria de retomar mais um pouco quando se fala do normal. É como se essa categoria implicasse a pessoa ser menos humana, exatamente para que se prevaleça o normal como hegemônico. Há um autor da teoria queer, que é a Putney, por exemplo, ela vai dizer, ela diz que o anormal costuma ser visto como exterior, constitutivo do jeito normal, e referendo justamente nele o anormal, as horas objetos da vida social. O anormal seria, portanto, aquele que não gosta da condição do jeito, da hierarquia do jeito. Então, vamos pensar no debate da heterossexualidade, que a gente sabe que a teoria que faz. Então, do ponto de vista histórico, a invenção da heterossexualidade, ela produziu uma matriz escruteza que necessita da produção simultânea de sujeitos objetos, que nesse caso são os homossexuais, ou seja, para o intersexual existir, ele necessita do homossexual. Isso quer dizer que a homossexualidade e a heterossexualidade são categorias interdependentes entre si, ou seja, o
sexual só é possível ter, existir em relação a um outro que é homossexual. Então, isso já refere a uma relação de interdependência. Então, não faz sentido essa fissão binária, de uma assimetria entre um e outro, como se um fosse superior, inferior, mais saudável, o outro fosse patológico. Não é dessa forma. É só questão de ver o sentido da produção das diferenças, que é importante a gente pensar isso. Então, a mesma coisa vai acontecer com a infecção do corpo anormal, na deficiência, isto é, a produção de ação da deficiência também é naturalizada pelos saberes dominantes, os significados atribuídos à deficiência também estão organizados em um sistema de aparência, oposição, binários, presença e a um xixi que na verdade se refere interdependência. Por quê? Porque não é possível expressar para as pessoas com deficiência um xixi. A teoria é chata, o pensamento é chato, ele faz me posicionar em relação à deficiência, exatamente como que me posiciona em relação à homossexualidade. Isto é, ele fala uma crítica, ele faz uma crítica radical às categorias institucionalizadas pela normatividade. Portanto, para a perspectiva Alexandre, a distinção entre a diferença, distinção e deficiência, incapacidade não pode ser alcançada no limite, porque, porque há uma impossibilidade material, no princípio, a atingir a completa capacidade física. É impossível isso, porque a deficiência é parte natural da vida, ela é parte do nosso ciclo de vida. Todos nós, esquecer que todos nós teremos deficiências um dia, por causa do próprio envelhecimento. A gente envelhece, o envelhecimento para os estudos críticos da deficiência é uma deficiência, já que a gente paralisa esse processo do envelhecimento, a gente não percebe que envelhecer significa perder as nossas capacidades corporais. Nós passamos a um filmão, enxergar a mão, ter a mobilidade reduzida, o nosso próprio corpo não ter essa possibilidade de às vezes ter um corpo, querer um corpo de um super-homem, vamos dizer assim, dessa forma. Então, no limite, não existe capacidade física completa. Não é um tato natural, não pode ser visto como um tato natural, porque um tato natural vai dizer que o normal é não ter nenhuma deficiência e nenhuma doença. Esse é o pressuposto da normatividade. E a gente sabe que na prática não acontece isso. No nosso limite, o limite do nosso corpo faz com que a gente tenha essa percepção da flexibilidade que implica pensar que no limite nós todos seremos todas pessoas com deficiência. Então, para finalizar, quando a gente parar, a gente quer desconstruir essa categoria da norma hospitalar, o sentido de mostrar que todos nós estamos, de uma forma ou de outra, numa mesma situação, o que nos possibilita, inclusive, quebrar as barreiras entre nós, pessoas com deficiência, e eles, pessoas sem deficiência. É isso. Obrigado, chefe. Boa tarde. Bom, agradecer vivamente a Anaí, né, pelas palavras, pelas que trouxe aqui para a nossa roda.
Para quem se interessar em ir mais a fundo, né, nos estudos da teoria creep, a gente sugere a leitura desse livro, que chama Teoria Creep, Signos Culturais entre o Queer e a Deficiência, do Robert McQueer, e, e que, inclusive, a Nair é uma das tradutoras, né, e tem o prefácio da edição brasileira escrito também com outra autora, e, enfim, um esforço enorme que a gente só agradece, né, Lua? Bom, são vários pontos que a Anaí traz aqui para nossa roda, né? Ela entrou bastante naquela relação entre a teoria queer e os estudos de deficiência, e me chamou muita atenção isso que ela traz de que ser QIP, né, ser pessoa com deficiência, LGBTQIA+, não garante ter uma consciência crítica a respeito dessas violências capacitistas, né? E até mesmo aquele tipo de gradação, né, entre os tipos de deficiência, enfim. E então isso me chamou a atenção porque eu acho que tem a ver com aquilo, com mais uma vez que a gente vem conversando nas outras rodas, a importância de espaços de formação, né? E aí com a potência da arte, da cultura, os espaços de convivência comunitária, como você também trouxe na sua fala de abertura, com essas questões, né? E isso pode é capaz de criar processos, aprendizados, para a gente compreender a realidade, identificar essa mentalidade capacitista e atuar para mudar, né? Enfim, essas violações, né, de direitos. Outro ponto que também me chamou a atenção é o fato de que todos vamos envelhecer, né? Isso, em algum momento das nossas vidas, nós vamos precisar de cuidados, vamos precisar ser assistidos, porque somos seres interdependentes, né? A ideia da interdependência dos seres está muito presente, e inclusive questionando essa sociedade individualista que marginaliza todo mundo que precisa de cuidado, né? Então, esse entendimento da deficiência como parte natural do nosso ciclo de vida é muito potente e eu acho que coloca todos nós do mesmo lado, né? E eu também fiquei pensando no fato de que a deficiência pode acometer a qualquer um de nós de uma hora para outra, né? Por exemplo, por conta de um acidente. Então, não tem como não se implicar nessas questões, né, Lua? Você quer comentar um pouquinho também? Sim. Essa é uma coisa que pegar no final, assim, nessa lógica, né, de a deficiência ser sempre uma tragédia ou né, um castigo, enfim, a gente tem, né, no Brasil muito essa construção social, assim, né, de que pessoas com deficiência sofrem castigo divino por algum motivo, ou, né, caso você sofra um acidente, é uma tragédia, é uma perda de vida, né? E claro que a gente entende que a deficiência ela é limitante, não pela deficiência em si, mas por falta de suporte, né? O Brasil é um país que tem muito suporte para a deficiência, um país que mais tem, mas ainda assim não são suportes que a gente, né? Não são todos os suportes que a gente precisa ainda. Então, é muito engraçado, assim, porque a Anaí é uma das minhas mestras, das minhas referências centrais, principais, então é sempre para mim muito emocionante poder ouvi-la falar e poder, né, estar em contato com ela, assim. E, enfim, uma grande sorte poder ser contemporânea, né, da Anaís, enfim. E eu acho que é isso, assim, ter acesso a esse tipo de informação, esse tipo de discussão que a Anaí traz, é um lugar de muito privilégio, eu entendo, mas também um lugar de muita criação de vida, nesse sentido, né? Quando eu encontro os dizeres da Anaí, é que eu começo a entender que não é o meu corpo que é o grande problema do mundo, assim, que não está centralizado no meu corpo a minha impossibilidade de conseguir, né, existir nos lugares de forma adequada. A Anaí é quem me faz conseguir compreender essa virada
de que não é o meu corpo que está errado, e sim os lugares que eu acesso. Que, no caso, não acesso, né? A Anaí é que me dá esse tom de pensar a arquitetura como responsável pelos problemas, pensar atitudes como responsáveis pelos problemas, de pensar essas relações de fora para dentro, não de dentro para fora, né? Não é o meu corpo que está errado, é a falta de ônibus, é a falta de elevadores, é a falta de pessoas capacitadas para saber falar Libras, né? Então, o contato com a leitura de Anaí é que me faz virar a minha chave e que me faz entender quais são os lugares que eu vou começar a ocupar, né? E quando eu falo, né, na minha bio, que é uma reflexão sobre quais lugares reais e imaginários eu habito, é justamente sobre isso, assim. Enquanto corpo com deficiência, onde eu quero estar? Onde eu quero estar, sendo muito difícil estar por não ter acessibilidade, e onde eu quero estar porque tem acessibilidade, eu vou reforçar, sabe? Quando você é desce, uma ida da padaria é muito política. Uma ida da escola é muito política, trabalhar é muito político, falar é muito político, né? Então, nesse lugar do corpo pedagógico também tem isso. Eu sempre estou em um lugar de ensinar, tanto para uma perspectiva negativa, na minha opinião, essa coisa da lógica da superação, né? De meu Deus, ela consegue trabalhar, olha só, e eu aqui, né? Pessoas sem deficiência, olha, trabalhando, eu aqui reclamando, né? Esse também é um discurso muito presente socialmente aqui na sociedade brasileira, né? De usar pessoas com deficiência como exemplo de superação, como heróis, enfim. A gente teve, né, agora a Paralimpíadas, que é um momento que as pessoas se inflamam desse discurso, né? De colocar pessoas com deficiência que estão fazendo esportes como heróis e como corpos estratosféricos, assim. Mas também muito pela lógica de, tipo, quando eu tô afim, eu também tô ali numa troca, né? De, tipo, não, eu posso ser professora, eu posso ser educadora museal, eu posso ser artista, só preciso acessar isso de modo adequado, só preciso ter direito aos estudos e incentivo aos estudos, só preciso ter direito ao trabalho, incentivo ao trabalho, né? E modificações arquitetônicas que me contemplem de forma mais adequada e confortável. Então, a Anaí me traz tudo isso, assim, o que a Anaí traz enquanto pesquisadora, mas também enquanto ancestral, né, e coloco ela nesse lugar, de potência de vida. Então, eu me encontro com os estudos dela nesse lugar, nesse momento de vida que eu estou completamente uma autoestima péssima, nesse lugar de não entender o que é deficiência, e aí a Anaí me chega como um acalanto também, né, de começar a aceitar esse corpo como um corpo possível, como um corpo merecedor de acesso, além de tudo, né? Então, a partir de Anaí eu começo a reivindicar também acessos, e reivindicar protagonismo, e reivindicar mudanças, e reivindicar arquitetura acolhedora, pessoas acolhedoras, ambientes acolhedores, e não só para o meu corpo, mas para todos os corpos, né? Porque aí também volta naquilo que você falou, assim, de que todo corpo é passível de deficientizar-se. Isso não é tragédia. Se, por exemplo, a gente tivesse um mundo em que não houvesse degraus, talvez não haveria a deficiência para o cadeirante, né? Como que a gente pensa o mundo? Como que a gente pensa. Ah, se a gente tivesse resolvido que ninguém ia correr, mesmo podendo correr, não haveria, né, um tipo de preconceito com quem não corre. Se a gente tivesse criado um mundo em que todo mundo se comunica por gestos e ninguém tem, né, ninguém elabora sons, não haveriam preconceitos com surdos. Então, o mundo é feito o tempo todo, o mundo é escolhido, né? A gente escolhe fazer o mundo de jeitos como a gente quer, ou como alguém quer, ou como alguém decide. Mas a gente também pode lutar contra essas decisões, né, que alguém tomou. E aí, como que a gente começa a olhar, então, para essa possibilidade da deficiência, não como uma tragédia, mas também como uma potência. Eu, por exemplo, tenho muita vontade de aprender Libras de fato, eu sei um basiquinho, mas quero me profissionalizar, justamente porque eu sei nem se um dia eu ficar surda. Eu já quero estar resolvida, assim, eu não quero ainda ter que correr atrás, sabe, de nada. Já quero estar pronta. Isso, assim, como que a gente pensa nisso num lugar de não um lugar de desejo, porque também, enfim, é isso, né? A gente está lidando com desafios, mas um lugar de conforto, de entender que a vida é isso, que a vida é dinâmica e que o mundo acontece.
e que todo mundo vai precisar de uma rampa um dia, ou todo mundo vai precisar de uma letra, né, de conseguir aumentar a letra do celular, enfim. Tudo isso é muito mínimo, né? E tudo isso é muito grande. Como que a gente olha para isso com mais familiaridade mesmo, assim, sabe? Eu acho que é um pouco desse lugar também. Como que a gente, sociedade no geral, se familiariza mais com a deficiência? Porque eu acho que a gente ainda é muito apartado dessa lógica social ainda, apesar da gente estar resistindo, e é muito difícil, mas ainda assim a gente resiste. Eu vou no shopping, eu vou trabalhar, eu vou dar um jeito. Mas ainda assim, diariamente tem pessoas em choque com a minha existência. Diariamente tem crianças vendo minha prótese pela primeira vez e ficando completamente horrorizadas com uma prótese, né? Então, como que isso? Como que pessoas sem deficiência se familiarizam com pessoas com deficiência? Eu acho que está muito nesse lugar, assim. É, essa, enfim, é uma lição, assim, né? Eu acho que fica todos, não tem como não se implicar, né, com essas questões. Mas eu também fico pensando no como se implicar. A gente que trabalha, né, com projetos, processos, essa é uma questão muito importante, né? E né, assim, eu entendo que as práticas cuidadosas, né, com as questões de acessibilidade, diversidade, inclusão, elas são necessariamente práticas ativas, né, para além de práticas discursivas. Então, eu queria chamar um pouco aqui a nossa atenção de como as práticas exclusivamente discursivas, elas na realidade neutralizam essas questões e aí, falando nisso, também não tem como não falar nas práticas tokenistas, né? Ou seja, que são superficiais, que na verdade promovem uma falsa inclusão, uma falsa acessibilidade, diversidade, né? Então, Lua, sabendo que você é super, né, tem experiências diversas em diferentes projetos e processos, partindo dessa sua experiência, o que você tem a dizer aí sobre o como se implicar, né? Sim, eu diria, se outra palavra neutraliza, eu colocaria a palavra banaliza, assim. Como o tokenismo banaliza muito, né? Todas as, não só, aí, não só a questão da deficiência, mas todas as minorias também que se encaixam nesse modo de fazer, né? Que é um modo de fazer que a gente tá, que eu percebo que tá um ciclo vicioso aí nas grandes empresas, e, enfim, nas instituições no geral, assim. E aí na área que eu atuo, nos museus, principalmente nas áreas de museus e cultura, assim, né? A gente, por exemplo, sempre, eu sou educadora museal, já estive em alguns museus do Brasil, e percebo sempre que os corpos minorizados e os corpos diversos estão na linha de frente, mas estão na linha de frente dos ataques, né? De segurar a BO de público, de segurar a BO de produção, de segurar rotinas de trabalhos exaustivas de 40 horas, 44 horas, né? De finais de semana trabalhados. Então, e aí quanto mais a gente vai subindo os degraus da gestão, menos corpos, né, dissidentes a gente encontra. E então, o como é justamente, na minha opinião, protagonizar não só como token mesmo, né? Não dizer que tenho na minha empresa algum um ou dois aleijados no meio do meio que pulverizada e muito má remunerada, muito má qualificada no sentido, né, de benefícios e muito má organizada no sentido do trabalho. Mas onde é que estão os gestores com deficiência? Onde é que estão os diretores com deficiência, né? Quem manda tem sempre o mesmo corpo. Quem pode decidir tem sempre o mesmo corpo. Geralmente um corpo de um homem ou de uma mulher branca, né? Então, e sem deficiência, enfim, cis hétero. O que eu venho brigando agora é esse sentido. Ok, a gente conseguiu acessar, a gente conseguiu entrar nesses lugares. Mas não adianta mais ficar só lá na porta, só nas galerias e só, né, nos ambientes onde o público acessa. A gente precisa também estar nos lugares mais difíceis de serem acessados. Mas, né, cadê os mezaninos, os escritórios, onde é que está a gente nesse lugar de decisão? E aí também, né, para além disso, de pensar essa gestão aleijada, né, para quem não consegue acessar uma gestão aleijada, nem consegue mobilizar uma gestão aleijada, é pensar também referências alejadas, né? Quais são as referências, né? Essa coisa que você perguntou, como?
como que pessoas sem deficiência comuns e sem poder conseguem negociar com tudo isso. É isso, abrindo caminhos, oferecendo espaços e se referenciando, né, por pessoas com deficiência. Indo buscar artistas com deficiência, tem muito, produtores com deficiência, pesquisadores com deficiência, a academia está muito cheia de PCDs, produzindo textos, produzindo estudos, produzindo epistemologias novas, e como que isso é referenciado. Como que isso é referenciado e pago, né? Porque também título não é o suficiente, a gente tem que pagar a conta. E a gente paga muita conta, né? Pessoas com deficiência pagam mais contas do que pessoas sem deficiência, porque a gente tem mais remédios, a gente tem mais médicos, a gente tem mais dificuldade de pegar ônibus, então é mais Uber, é mais gasolina, né? Então, é isso, a gente está sempre saindo no prejuízo em algum nível. Então, como que a gente pode, como que pessoas sem deficiência ajudam? Tentando minimizar prejuízos e tentando oferecer espaços, fazer pontes e ceder lugares mesmo, sabe? E colocar pessoas com deficiência para mandar. Acho que é um pouco sobre isso também. E claro, também, né, dentro do que é combinado politicamente ali também, né? Porque, enfim, de pensar também essa representatividade política que não vai resguardar lugares, resguardar saberes e resguardar acolhimentos e políticas de justiça social também não é o suficiente, né? Não adianta colocar, e aí você bem política aqui, não adianta colocar PT de direita no lugar para poder, enfim, mandar nada, porque a direita não tem qualificação para a justiça social, na minha opinião, assim, né? Não existe essa preocupação social na direita de modo adequado, existe um lugar assistencial. E aí, enfim, não sei nem se eu podia entrar nesse detalhe. Mas essa lógica, né, de como que a gente não cria assistencialismo, mas como que a gente cria justiça social. Como que a gente cria acesso e equidade e potencialidade, enfim, para pessoas com deficiência poderem escolher e tomar decisões, né, que vão ajudar aí, vão potencializar mais pessoas com deficiência e mais minorias. Perfeito, Lua. Você foi em pontos assim, né? Trouxe o como. E agora eu vou, talvez, assim, entrar um pouquinho mais aí nos desafios, nas barreiras que persistem, assim. As questões de acessibilidade, diversidade e inclusão, a gente tem ganhado destaque, principalmente na última década, né? E gerado mudanças significativas. Então, se por um lado há inúmeras políticas, legislações que buscam aí assegurar os espaços, os serviços, as atividades, que isso seja acessível, que seja diverso, que seja inclusivo, né? Por outro lado, ainda tem muitos desafios, muitas barreiras e que precisam ser eliminadas, né? Então, eu queria entrar um pouquinho mais aí, você já entrou um pouco nisso, né? Respondendo ao como, mas queria que a gente explorasse um pouquinho mais, assim, o que que você identifica como barreiras que precisam ser eliminadas além dessas, né? De ter pessoas com deficiência em espaços de decisão e sobre o nosso futuro, né? De poder e decisão a respeito do nosso futuro também, enquanto sociedade. Sim. Eu percebo, né, falando muito do meu lugar também, nesse lugar de atuação profissional, eu acho que é muito essa lógica de pouca escuta mesmo ainda, né? Acho que a principal barreira é pouca escuta, de colocarem ali como parte de um processo, mas onde eu cutuco, não há resposta, né? Não há resposta qualificada, enfim, eficaz sobre os cutucões, né? Onde eu cutuco, fala, mas então, o que dá pra fazer no máximo é isso. Você já tá aqui, né? Você já tá aqui, agradece-nos. Você já tá aqui, como assim? Ainda quer mais? Né? Então, e eu cutuco. É, eu penso que as barreiras estão muito nesse lugar, assim. A gente tá falando muito hoje de acessibilidade atitudinal, né? É um termo que caiu muito no uso, principalmente dos museus e das instituições culturais, enfim, né? Que essa
acessibilidade que está posta muito mais no humano, de como que o humano que está ali naquela instituição consegue acolher e receber corpos dissidentes e tal, né? E ao mesmo tempo que isso é muito bom, porque isso é fundamental, né? A gente quer ter relações, criar vínculos e ser bem recebido nos lugares, mas também houve um certo apoio muito grande nesse termo e nessa prática, assim, né? De que a acessibilidade que a gente tem é atitudinal. E aí você vai ver, tem um edifício com 5 milhões de escadas e nenhum elevador, e não tem, por exemplo, sei lá, piso portátil para pessoas cegas conseguirem se guiar, enfim, mas a gente tem acessibilidade atitudinal, olha só como nós somos legais de acolher. Então, também, essa para mim é uma barreira, né? Uma barreira de que é isso, a gente pega discursos que são muito eficazes e práticas que são muito eficazes e a gente bagunça um pouco elas e fala que está resolvendo também, né, em algum nível. Então, eu entendo que essa, para mim, essa é uma grande barreira, assim, que a acessibilidade, que a cultura, no geral, pegou para si, assim, de se apoiar nessa lógica da acessibilidade atitudinal e aí se resguardar nela e também não ir além dela, né? E aí ficar presa nessa e não ir além, assim. Por exemplo, também nessa lógica de museus históricos, né? Numa briga maior com o IFAM para poder conseguir mexer em prédios tombados para serem acessíveis. Eu acho que hoje é uma briga muito grande, mas é uma briga que eu acho que a gente tem que ter, que né? Existem muitos museus hoje no Brasil que são históricos, que não têm implicação arquitetônica drástica ou perigosa né, em colocar um elevador, em colocar uma rampa. Isso não muda, não, isso não descaracteriza, por exemplo, o edifício, isso não altera a estesia que o lugar pode oferecer, né? Mas ainda assim o IFAM, por exemplo, barra, enfim, como é que a gente, enquanto sociedade se organiza, como é que a gente, enquanto pessoas com deficiência da cultura, se organiza, enfim, para poder ir, né, contra essas normas, e aí, né, tudo volta para a norma, né? A palavra normal, ela é tão desgraçada que ela está em todos os lugares, né? Então, eu acho que as normas são grandes barreiras, assim, eu percebo, né? É uma outra lógica, né? Por exemplo, eu tenho muitos amigos que estão no espectro autista e eu percebo que eles têm muitas dificuldades com essa lógica trabalhista, né? Dessa escala 6 por um, 5 por 2, de 8 horas por dia, 9 horas por dia, e isso afeta eles de modos muito violentos. E o que que a gente está fazendo para poder repensar essas lógicas? Por que que essa pessoa tem que estar no escritório de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde? Por que que ela não pode estar no home office, se é a mesma coisa, né? Como que eu, pessoa com deficiência, me implico nessa luta? Brigo por isso também, mesmo que não me afete ou me afete. Enfim, o home office pode ser muito bom para todo mundo, ou enfim, uma escala variada, né? Uma escala híbrida pode ser muito bom para todo mundo. Então, todo mundo tem como ir contra essas barreiras, e são muitas barreiras, né? Eu poderia ficar a noite toda falando de exemplos de barreiras, né? Eu mesma sou uma pessoa com deficiência e tô hoje vinculada a uma lógica de trabalho de 8 horas por dia e tô exausta. E tô vendo um jeito de conseguir diminuir essa carga horária, porque não dá. Mas ao mesmo tempo eu não poderia diminuir meu salário. Por quê? Porque, enfim, tenho muitas coisas para pagar. Tenho que pagar um carro, porque Brasília não tem transporte público adequado. Eu já sofri muita violência em ônibus. Então eu me sacrifico pagando um carro para poder conseguir ir trabalhar, para ficar cansada, para poder voltar para casa, sabe? Então é um ciclo que são tempos de muita violência em todos os espaços assim que a gente vai. Mas a gente tá, e a gente quer tá. Então, eu acho que é de pensar isso. Cada pessoa, onde atua, como pode reduzir. É sempre reduzir barreiras e reduzir prejuízos, assim. Acho que é isso. A falta de acessibilidade estrutural, né, nos espaços culturais, aqui falando no nosso campo, né, de atuação e trabalho, é muito grande ainda, né, tem muito o que avançar. E quando a gente desenvolve trabalhos nesses espaços, né? É sempre um desafio, porque uma experiência, compartilhar que uma experiência que a gente teve, que eu tive, né? Pensando
a acessibilidade a partir de um projeto cultural, né, que ocupou um espaço público de museu, foi partir de um diagnóstico, né, de um diagnóstico da acessibilidade daquele espaço para poder avaliar o que é possível fazer aqui, o que é uma questão estrutural que a gente não vai conseguir com um projeto resolver, mas a partir da nossa atuação, para além da acessibilidade atitudinal, que é sim importante, né, Lua, como você trouxe, mas só isso não basta, né? A gente precisa de fato pensar. E aí, por isso, não é tão importante não só essas questões elas serem pensadas desde a criação do projeto, desde a concepção do projeto, mas também durante, né, serem repensadas durante e considerando, como você disse, contratação de pessoas com deficiência, o desenvolvimento de recursos e de metodologias acessíveis, né, e inclusivas, enfim, tem alguns caminhos aí que eu acho que também a gente pode desbravar, né? Eu fiquei me lembrando de um caso, assim, uma vez, né, trabalhando em um museu, a gente recebeu um grupo de estudantes cadeirante e a exposição tinha óculos de realidade virtual. E aí, para acessar essas obras com realidade virtual, esses óculos estavam presos na cadeira. E aí, então, esses estudantes não conseguiram acessar das suas próprias cadeiras. Eles precisaram ser carregados pelas professoras para conseguir acessar aquela obra. Então, eu fiquei, assim, um constrangimento ali que poderia ter sido muito facilmente evitado se isso tivesse sido pensado lá no momento de fixação desses óculos, né, de realidade virtual, por exemplo. Então, por isso a importância, né, Lua, de se pensar desde a concepção, de ter pessoas pensando, né, com experiência e propriedade, né, para pensar essas questões nos projetos. Aqui a gente está falando de projetos, mas no trabalho como um todo, né? Você tem, enfim, quer compartilhar também algum relato assim da prática que a gente vê às vezes enfim, né, que a gente pensa uma coisa tão simples, né, que pode passar despercebido, né? Mas acontece. Então, por isso a importância, sim, de da gente estar atenta a essas questões e se profissionalizar, né? Eu acho que essas legislações, elas têm trazido isso para a gente, né? A profissionalização contínua e constante necessária. Sim, eu acho que se você traz essa lógica, né, de estar desde o início pensando nisso, eu acho que é uma das um dos grandes artifícios mesmo, né, que a gente tem, assim, um dos grandes jeitos de lidar com isso de um jeito mais adequado, assim. A acessibilidade, ela tem que estar pulverizada em todos os processos, de todos os projetos, assim, né? Ela tem que estar pensada desde o começo, desde a criação, na produção, na planilha, principalmente. A planilha é a que ela mais tem que estar bem colocada, porque é caro também, né? Lembrar que é caro, não é barato a acessibilidade, até porque, enfim, são processos complexos, difíceis, que exigem expertise, que exigem formação, que exigem profissionais adequados e qualificados, e, enfim, eles devem ser bem remunerados, né? Então, eu acho que todos os lugares são muito importantes de estar tendo pensado na acessibilidade, mas a planilha, o orçamento é o lugar central, assim, né? De dedicar orçamento à acessibilidade desde o começo. E principalmente isso, de não remediar, de não falar, vou fazer assim que é mais barato, e aí depois tem que refazer, porque, enfim, não deu certo. Vou colocar esse piso tátil aqui mais baratinho, vai durar 2 meses, vai estragar todinho, daqui a pouco tem que fazer de novo. Resolveu, não resolveu, né? Então, eu acho que pensar esse orçamento é o lugar central para a acessibilidade estar bem colocada e bem acolhida também em cada projeto, em cada processo. Mas também de pensar essa gestão alejada, né? Essa gestão acessível. De como que isso está
colocado como centro do projeto, como mote central. Eu quero ser acessível, como missão do projeto, né? Como valor. Então, tudo isso tem que estar costurado, porque sozinho não funciona. Ah, eu tenho tantos exemplos, mas assim, resumindo, é muito isso, assim, né? Dessa lógica de pensar uma coisa mais barata e aí chegar no momento, chegar ao público def para poder assistir ou, enfim, acompanhar, enfim. E aí esse público def fala, não consegui, não chegou para mim, não foi acessível. E aí todo um investimento foi perdido ali, né? Porque não houve ninguém antes para poder falar, olha, não é bem assim, olha, não é desse jeito, olha. Talvez precise de um público para poder testar antes de fechar esse orçamento, que tal, né? Contratar um consultor para poder verificar se está adequado, se não está adequado. Então, o que eu mais vejo é isso, essa lógica de tentar guardar dinheiro, tentar economizar, e aí depois gastar o dobro, o triplo tentando remediar o que foi feito, assim. Eu já vi estudo, eu já vi museu que imprimiu Braille com português de Portugal, e aí tá toda uma exposição com o português de Portugal em Braille, porque não tem consultor né, de Braille no processo. Eu já vi museu fazer rampa de altura errada, e aí a cadeira não subir. Eu já vi lugar também fazer chão com textura, com carpete, né? E também a cadeira não passar, porque o carpete é muito alto. Enfim, os erros são sempre os mais grotescos e os mais, às vezes até inocentes, às vezes nada inocentes, né? Às vezes de uma gestão que é muito limitante e é muito presa à lógica da economia e acaba perdendo. Ou de uma gestão que simplesmente escolhe não ser acessível e pronto, e fica por isso mesmo. E o que que a gente faz, né? Alguém vai lá bater panela? Alguém vai lá fazer baderna? Não vai. E aí vai passando. Então, eu não quero me aliar a gestões que têm esse pensamento, né? E não conheço nenhum DF que se alia a isso. Então, é nesse lugar. Se você quer acessibilidade, traga acessibilidade desde o começo. Traga consultores profissionais e contrate DFs para o processo. Para que você não tenha prejuízos no final. Nas aulas aqui, nos encontros que a gente teve de projetos culturais, a gente entrou um pouco nesse assunto, né? E mais assim, dessa perspectiva de pensar o projeto, então, de conhecer as legislações recentes, né, do seu estado, do seu município, se informar o que que é que exige para você acessar o mecanismo de apoio e pensar principalmente a planilha, né? Considerando as questões de acessibilidade. E aí, assim, quando a gente vai para os cursos, de fato, assim, né, é custoso. E essas legislações necessárias e de modo correto têm exigido cada vez mais medidas de acessibilidade. Mas o que eu percebo, assim, aí eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, é que essas exigências das políticas, né, dos editais, por exemplo, não vem acompanhado necessariamente de uma formação continuada no assunto, e, né, para poder pensar as medidas corretas, né, o que faz sentido ali para o seu projeto, tá atualizado, informado, né, em contato com as redes de profissionais, por exemplo. E mais do que isso, não vem com condições estruturais, com mais recursos. Então, o edital que tinha X tem que ter, no mínimo, mais 20%, por exemplo, para garantir todas as medidas de acessibilidade que exige-se, que são necessárias, se forem feitas com qualidade, é no mínimo 20% do valor do projeto. Então, os editais vão ter mais esse recurso? Não, né? Não é o que a gente está vendo na prática. Então, enfim, eu acho que tem muito o que avançar, né, como você disse. E, e queria te ouvir um pouquinho também
sobre Sim, essa. eu acho que nesse caso é isso mesmo, esse valor é muito alto, mas também é isso. Cadê a sociedade civil se organizando para poder lutar a favor de conseguir mais, né, de aumentar esses valores para prever esses custos melhores? É isso, não são só planejados que tem que se reunir para poder lutar por isso. É quem escreve projeto mesmo, né? Quem tá lá na frente. E que geralmente quem escreve não é dessa. Geralmente quem escreve, né, tá ganhando outros dinheiros por fora, e aí, enfim, né? Por fora não, mas não tá incluindo. Tá ganhando dinheiro também, mas não tá incluindo. Então, também se reclama do valor, mas também não inclui muito bem, não faz, né, de forma continuada. Então também não luta para que aumente, e aí você fica, ué, mas aí também você quer o que mais? Porque de fato é sua obrigação, você tem que incluir, agora não tem mais pra onde correr. Uma coisa que eu tenho proposto nos projetos que eu estou participando é reduzir elementos a serem entregues no projeto, sabe? Não de acessibilidade, mas de, eu vou fazer um projeto que é uma exposição, um site, um podcast, 3 shows e 5 filmes. Faz menos coisas. Entrega um filme, um show e um site de modo qualitativo e acessível, sabe? Porque, enfim, eu entendo também que a cultura sobrevive por aparelhos, mas ao mesmo tempo, eu estou, por exemplo, inserida num contexto de editais e de projetos que todo mundo está entregando, está prometendo muita coisa para os proponentes, né? Para os pagadores. E aí também é isso. Então vamos entrar coletivamente num acordo de reduzir o que a gente vai propor? Ou vai ficar todo mundo brigando entre si, aí vai ficar eu brigando com a Vivi, aí eu vou propor só um filme e um show, aí a Vivi vai propor 12 filmes e 12 shows com o mesmo dinheiro, e aí, enfim, vai ficar lá se lascando pra poder conseguir rebolar e conseguir pagar todo mundo, vai pagar todo mundo mal, mas vai ganhar o projeto, né? Então, negociações, negociações. Todo mundo da produção se conhece. Todo mundo dos editais se conhece. E aí, que tipo de rede que se faz? É uma rede saudável ou uma rede da competição também, né? Então aí já vai para um outro lugar, assim. Como também ser acessível e ser acolhedor entre a rede. Se cria a rede, se cria essa noção de somos nós e são eles, né? Como que a gente resolve isso? Porque não adianta colocar isso na conta dos aleijados. Já tem muita coisa, tá? Já tem muita coisa na nossa conta, né? Então, eu acho que tem estratégias, é mobilizá-los. E quem mobiliza não é só os aleijados. Perfeito. Essa é muito comum mesmo, né? Os projetos proporem um monte de objetivos e justamente nessa lógica de digitais, né, Lua? De tipo, tem que fazer ser o melhor projeto, né? E de fato, assim, tem que propor o que é possível fazer com acessibilidade, diversidade, considerando essas questões de partida, né? E eu percebo isso, que eles estão, não todos, mas muitos editais estão preservando uma qualidade de acessibilidade mais elaborada a produtos, a quantidade de produtos, do que 1 milhão de produtos né, com qualidade de acessibilidade reduzidas, assim, né? Isso está posto também. Então, é a escolha do que eu quero propor também, é uma escolha de onde eu vou. Eu vou em uma redução de produtos com mais qualidade de acessibilidade e inclusão, ou eu vou em 1.000 produtos que estão meia boca para acessibilidade, né? E é isso, quem está fazendo tá percebendo também isso. Tá todo mundo exausto. Isso tá claro. Tá todo mundo exausto de tanta coisa que tem que fazer. Então, se tem que fazer tanta coisa, vamos fazer menos coisa e fazer melhor. Essa é a lógica que vamos nos unir. Vamos nos unir. Gente, pelo amor de Deus. Ótimo, perfeito. Bom, Lua, a gente vai caminhando aqui para o final da nossa roda. Eu quero saber se você quer, né, trazer alguma coisa que não foi falada ainda, que você acha importante, né, esse espaço para compartilhar, para dizer. Fique à vontade. Assim, acho que uma reflexão final, assim, que me chega muito sempre que eu estou envolvida com algum projeto, aí eu proponho essa lógica de contratar pessoas com deficiência. Geralmente voltam com, mas não tem pessoas qualificadas o suficiente, mas eu não encontrei profissionais do modo como eu preciso.
E aí a minha opinião é, então modifique seu projeto e crie um projeto de formação. Quer fazer um projeto sobre show na rua? Faça um projeto sobre formação para devs, cantores, sabe? Não sei, muda. Vai, cria esse público, né? Cria essa rede, cria esse coletivo, essa construção de pessoas formadas. Se você não tem o profissional que você quer, pense em como formá-lo para que você consiga acessá-lo e contratá-lo, assim, né? Então, é de pensar outras chaves, assim. A gente precisa também desapegar um pouco das coisas que a gente quer, que a gente gosta e que a gente acha que são o melhor para o mundo e ver o que de fato o mundo está precisando. Pessoas deficientes estão precisando de formação, de visibilidade e de dinheiro. Então, como que eu, enquanto pessoa sem deficiência, e consigo acessar edital, consigo passar, aprovar edital, posso mobilizar os meus projetos para conseguir acessar esse público. Ó, não quero mudar o projeto todo. Então, você vai fazer o projeto do show que você quer, que você ama, mas também coloca no projeto, aí inventa produto, coloca no projeto um curso X de, sei lá, produção musical para pessoas deficientes, sabe? Tem jeito de fazer, sempre tem jeito de fazer. E tô aqui para trocar ideias. E é isso, muito Perfeito. grata, Vi. Sempre muito grata pelos convites e pelos papos que a gente tem, que são sempre ótimos. Ah, eu que agradeço, Lu. É sempre ótimo mesmo conversar contigo, te ouvir, inspirador. Eu só tenho a agradecer, né, Lua, tanto a você como a Anaí também, né, que participou da nossa roda, então contribuiu muito com o nosso debate. Agradecer às intérpretes de Libras, a toda a equipe que faz esse projeto acontecer, Karina Martins, Luana De Vecchiati, Ximene Maia, enfim, Tiago, que está aqui na edição de vídeo, todo mundo. É, e aí, bom, agradecer também a todas as pessoas, né, que estão nos assistindo e dizer que essa foi a nossa última roda desse terceiro ciclo Mulheres nas Artes. Espero que vocês tenham aproveitado. Aproveito para convidar, para quem não conhece ainda, entrar na nossa plataforma, acessar os cursos, não só do terceiro ciclo, mas os outros ciclos são totalmente gratuitos e estão disponíveis na plataforma. Então é isso, fiquem bem e até a próxima.